Bem-vindos a mais uma refeição aqui da Dieta do Cordeiro, onde estamos seguindo a cada dia, através do livro Cordeiro Marinado em Porções, do qual eu, Marina Maprelia Conruians, sou autora e tenho compartilhado com vocês essa primeira parte das 5 outras partes do livro. Essa primeira é o que Jesus fez. E hoje já estamos no capítulo 22. Então, se você perdeu os outros 21, vem aí no canal, procura que está tudo aí gravado, arquivado para o teu alimento diário, para você seguir junto com a gente, tá bom? Se inscreva no canal, dê o seu like, toca o sininho, porque aí também você fica sempre sabendo os vídeos novos que vão sendo colocados diariamente e compartilhe com as pessoas que você sabe que precisam ouvir desse evangelho. Vamos juntos evangelizar este mundo, vamos juntos proclamar, apresentar Jesus, o Cordeiro de Deus, como a melhor comida, a melhor bebida, o melhor prato que nós temos para saborear, né? Fazer ele entrar dentro de nós e sermos um com ele. Então, prosseguindo aqui, o Evangelho de João, geralmente, além de conter relatos que não se encontram nos outros 3 evangelhos, ele tem a sua ordem bem diferente dos demais. Tanto é que desses 21 temas abordados até aqui, só um ele registrou, como nos outros 3, e 5 só ele registrou, né? Por isso, se para hoje eu escolhesse seguir por João, a sequência traria novamente um fato exclusivo do seu evangelho, que era a cura do paralítico junto ao tanque de Betesda. Mas na sequência dos outros 3 evangelhos, o fato em comum era outro, não registrado por João, que era a colheita dos discípulos seguida da cura da mão atrofiada de um homem. No entanto, eu percebi que o pano de fundo dos 4 evangelhos, nessas 2 histórias diferentes, era o mesmo. Sendo assim, resolvi abordá-las juntas, extraindo o mesmo enfoque. Então, o primeiro enfoque que eu quero tratar é a cura no corpo. A relação na prática é que estávamos, né, no dia que eu escrevi esse capítulo, em pleno feriado de Corpus Christi, né? Então, tratando aí da cura do corpo. Na verdade, a diferença é que a primeira cura é nos pés e na segunda a cura é nas mãos. Porém, em ambos os casos, temos em comum uma cura no corpo. E esses 2 homens puderam se tornar tão saudáveis quanto os discípulos de Jesus, que antecedendo o episódio da cura, estavam andando com seus pés pelas lavouras, colhendo espigas com as mãos saudáveis de corpo, alma e espírito. É notório, ao observar todos os relatos dos feitos de Jesus, o quanto ele também se importava com a saúde física das pessoas, até porque grande parte do seu ministério era na área de cura, sarando corpos de enfermidades, febres, dores, paralisias, hemorragias, até lepra, e inclusive ressuscitando corpos já desfalecidos por doenças mortais. Isso já estava previsto nas profecias a respeito dele antes de sua vinda e nas promessas que ele deixou mesmo após a sua morte. O divino plano da salvação é completo. Inclui a cura do nosso corpo enfermo, a saúde da nossa alma ferida e a regeneração do nosso espírito amortecido, porque todas essas 3 partes foram afetadas e infectadas pela praga do pecado que tanto nos adoeceu, tanto nos deformou a ponto de até nos matar espiritualmente. Por isso que Jesus pregava a nova vida no espírito, ensinava a nova conduta na alma e curava com novo vigor no corpo. Creio que não é sem propósito que os 3 evangelistas relacionam a atitude dos discípulos com introdução para este milagre do corpo.
Os discípulos, como todos nós, estavam trabalhando com o corpo para alimentar o corpo. E faziam isso agora com uma nova compreensão na mente, na alma, quanto à lei de conduta, porque estavam descobrindo como andar no mesmo espírito de Jesus. Percebe como as coisas estão, né, interligadas, corpo, alma, espírito? E quando Jesus curou não só o homem da mão mirrada, como também os pés do paralítico de Betesda e todas as demais pessoas, ele, consequentemente, ministrava a unção de cura da alma e do espírito. Fica claro isso quando, e muitas vezes, ele recomendava: vai, com o corpo, no caso, e não peques mais, no caso, com a alma. A tua fé, que vem do Espírito, te salvou. Corpo, alma e espírito são para trabalhar, se alimentar e viver na plenitude. O segundo ponto que eu quero destacar nessas passagens é que todos foram curados no sábado. A relação na prática é que estamos em pleno sábado, descansando do trabalho. Mas hoje não é sábado, né? Ou é? Acho que não é, porque quando eu escrevi era sábado. E o que mais tem em comum nessas duas curas é que ambas ocorreram em dia de sábado, o que era proibido na compreensão da mente antiga dos judeus e dos mestres da lei, inclusive a colheita dos discípulos. Diz o texto que os fariseus caíram em cima deles, dizendo: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Mateus 12, 2. E ainda mais, alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado, em Marcos 3, 2. Que incoerência, né? Acusar Jesus por fazer bem aos sábados. Eu, particularmente, sou uma defensora do princípio do sábado. Apoio o descanso semanal, aprecio separar o sétimo dia para descansar, desfrutar das bênçãos que o Senhor criou com mais tranquilidade e adorá-lo com mais exclusividade e qualidade. Mas não de forma cega e legalista como eles estavam fazendo. Afinal, os discípulos estavam com fome e colheram para satisfazer uma necessidade básica e não um comércio lucrativo. Jesus curou para proporcionar o bem e a saúde para pessoas desprovidas dela, uma oportunidade inadiável para quem esperou 38 anos à beira de um tanque para ser curado. Jesus respondeu enfaticamente: Eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então, aproveitemos nosso sábado e façamos o bem. Salvemos vidas, glorifiquemos e não acusemos a Jesus. Em sábado, em domingo, em segunda e terça, em todos os dias da semana. Ok? Terceiro ponto: boas ações e más reações. A relação na prática é que eu vivenciei também algumas ações e reações nessa semana. Sempre a gente tenta, né, trazer a passagem, a experiência bíblica para a nossa diária. Tem que haver essa identificação, né? A Bíblia na nossa vida e a nossa vida na Bíblia. Que a ação de cura de Jesus é uma boa ação e a reação legalista dos judeus é uma má ação, nem precisamos mais discutir. Mas reparem na reação de Jesus diante dos fariseus. Marcos 3, 5 diz assim: Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Irado, sim, irado. A tal da ira santa, ira justa, por ver tamanha incredulidade e dureza de coração naqueles que condenavam inocentes e valorizavam mais os sacrifícios legalistas do que a misericórdia compassiva. Entristecido também, sim, profundamente entristecido pela incoerência daqueles que observavam o bem com más intenções, consideravam bom o que era ruim.
Atribuíam o mal a quem só lhes oferecia o bem. Desejavam a morte daquele que proporcionava vida. Veja a que ponto chegou a repercussão maligna nos judeus quando o paralítico compartilhou o que Jesus fez por ele. João 5, 16 e 18 diz assim: Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: Meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Oh, Jesus, eles não sabiam quem era Jesus ainda mesmo, né? É por isso que eu também continuo trabalhando nessa minha boa ação, tanto nos sábados, agora, como em todos os dias, porque o Pai continua me curando até hoje. E meu desejo e oração é jamais perder essa sensibilidade saudável do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, todos os dias da semana, com ações e reações que promovam a obra de Deus na minha vida e na vida das outras pessoas. Na sua vida, que também está me ouvindo agora, na vida de outros que vão te ouvir, que vão me ouvir, na vida de todos nós, que a gente possa estar tendo ações e reações que condizem com a conduta de Jesus, que as pessoas possam ver em nós este Cristo, Jesus, que faz, que fez e que ainda fará muito mais para cada um de nós, não só em sábados, em domingos, mas em todos os dias da semana. Amém? Então, amanhã a gente se vê aqui de novo no capítulo 23, ok? Deus abençoe até lá, se Deus quiser.